Próxima Centauri b, Tegarden b, C e R218b são nomes que sempre ficam faltando. No contexto da busca por um mundo alienígena semelhante à Terra, um planeta que orbita outra estrela e está a muitos anos-luz de distância. A busca humana por vida extraterrestre e a curiosidade de astrônomos e físicos já revelaram muitos segredos desses mundos. Mas a confirmação de vida em outro planeta além da Terra ainda não aconteceu até agora. Na maioria dos sistemas estelares que os astrônomos encontraram, geralmente há talvez dois planetas realmente semelhantes à Terra. No caso de Tegarden B e C, são dois ao todo. No caso da estrela Próxima Centauri, provavelmente apenas um. Isso faria da estrela mais próxima do Sol um candidato interessante para a vida alienígena. Mas os astrônomos ainda não sabem as características exatas desse planeta, nem de corpos semelhantes à Terra em sistemas mais distantes. Desde o início da busca por exoplanetas, há cerca de 20 a 30 anos, o número de mundos descobertos explodiu. Já são mais de 5.000 mundos alienígenas encontrados. O número continua aumentando rapidamente, à medida que mais telescópios de alto desempenho são designados para a busca desses mundos, tanto no espaço quanto na Terra. Dentre todos os planetas descobertos, destaca-se o sistema TRAPPIST, a cerca de 40,7 anos-luz da Terra. Uma anã vermelha com apenas uma fração da massa do nosso Sol e uma parte ainda menor de seu brilho. Talvez você se pergunte, como pode haver um mundo como a Terra em torno de uma estrela tão fraca? Apesar, ou justamente por causa da baixa massa dessa estrela, não há nem 2, nem 3, mas sim 7 planetas terrestres nesse sistema, que receberam dos astrônomos o rótulo de semelhantes à Terra. Agora pode-se debater o real significado de ser semelhante à Terra. Mas ter logo 7 corpos celestes que se assemelham aos corpos terrestres do Sistema Solar é realmente impressionante e até agora não foi superado por nenhum outro sistema estelar. Em 2016, 3 planetas foram descobertos e, em 2017, com o telescópio espacial Spitzer, anunciaram mais 4. O que a ciência nos diz, 7 anos após a descoberta de TRAPPIST? Quais são os novos conhecimentos e quais investigações ainda estão por vir? O que sabemos com certeza sobre os planetas, o que é especulação e o que é impossível? Acompanhe-me hoje em um tour por TRAPPIST, seus planetas, sua formação e suas características das cadeias de ressonância. Por fim, a dúvida, os planetas de TRAPPIST, são habitáveis? Preparem-se para as descobertas mais recentes e atuais, obtidas, entre outras coisas, com o telescópio espacial James Webb. A origem dos planetas do Sistema Solar ainda é um mistério para os astrônomos. É um evento em que nós, humanos, naturalmente não estávamos presentes. Mas por meio de observações de outros sistemas e simulações de computador sofisticadas, os cientistas conseguiram chegar a um consenso razoavelmente satisfatório. E se transferirmos a formação dos planetas para TRAPPIST, há muitos processos que devem ter ocorrido de forma semelhante aos nossos, mas que, ainda assim, apresentam algumas diferenças devido à estrela ser significativamente menos massiva. Muitos estudos que modelam a formação de corpos celestes em um sistema estelar com uma anã vermelha começam assumindo corpos celestes do tamanho aproximado da Lua. Estes, por sua vez, se formam a partir de pedaços menores de matéria chamados planetesimais, que variam desde o tamanho de um grão de areia até vários centenas de quilômetros de diâmetro, que orbitavam a jovem estrela e, pela gravidade do sistema, acabaram se unindo. Esses pedaços do tamanho da Lua ficam no chamado disco de acreção da estrela. Nem toda a matéria está localizada no centro de um sistema estelar. O Sol concentra mais de 99% da massa do Sistema Solar. O restante está nos planetas. O mesmo ocorreu com TRAPPIST, quando esse sistema surgiu de uma nuvem de gás interestelar. Esses jovens corpos celestes, para facilitar o entendimento, vamos chamar de embriões planetários, pois eles são os precursores concretos de planetas maiores. Com certeza havia dezenas, se não centenas deles em TRAPPIST, e eles zanzavam para lá e para cá por todo o sistema estelar.
A maioria deles estava em um plano com sua estrela, a eclíptica, mas outros foram expulsos do sistema por massas maiores ou forçados a uma órbita muito inclinada em relação à eclíptica. Na região interna de TRA-PPI-ST, pode se supor a formação de planetas rochosos, sendo que a proporção de metais pesados, ou seja, a proporção de metais pesados nesses planetas, diminui. Quanto mais distantes os planetas estão de sua estrela central, ou quanto mais distantes eles se formam de sua estrela central. Além disso, também é de se esperar que nos embriões planetários, além da chamada linha de gelo, existam gases em estado líquido. A linha de gelo é a distância da estrela central onde faz frio suficiente para que substâncias voláteis como água, metano e amônia se transformem em gelo. No decorrer da formação dos planetas, ocorrem muitos processos, incluindo o aumento de massa por acreção, fusões e colisões entre embriões planetários, fragmentação em consequência dessas colisões e, por fim, a migração dos planetas para o interior. Sistema TRA-PPIST. Isso também é chamado de migração planetária e é um processo no qual um planeta, por meio da interação com o disco de gás ao redor, ou disco de acreção, migra para o interior. No sistema solar, Júpiter e Saturno provavelmente migraram bilhões de quilômetros para o interior. No sistema TRA-PPIST, astrônomos acompanharam a evolução da composição dos planetas usando um chamado código de condensação de poeira. O código calcula como diferentes tipos de poeira da disco protoplanetário ao redor, ou seja, o disco de acreção, se condensam à medida que ele esfria e evolui. E assim, pode levar apenas alguns milhões de anos para que cerca de 7 planetas terrestres se formem no sistema TRA-PPIST-1. Astrônomos suspeitam que TRA-PPIST-1b e TRA-PPIST-1c, os dois planetas mais internos do sistema TRA-PPIST-1, sofreram grandes impactos após sua formação. Esses impactos podem ter feito com que fragmentos dos embriões planetários em colisão fossem lançados para órbitas mais distantes, formando assim os núcleos dos outros planetas, que depois cresceram por acreção. Segundo os astrônomos, isso só seria possível em um sistema com uma anã vermelha, já que aqui as distâncias entre os planetas, ou as órbitas individuais, são menores que a distância entre os planetas no sistema solar. De modo que colisões planetárias puderam lançar fragmentos de embriões planetários em uma órbita que fica a alguns milhões de quilômetros de distância. Alguns resultados de estudos mostram que os dois planetas internos, junto com o alto número de grandes impactos, provavelmente ficaram secos e consistem apenas de um núcleo e uma camada adicional. Isso sugere que eles podem ter perdido quantidades significativas de água e outras substâncias voláteis no passado. No entanto, modelos de duas camadas, compostos por um núcleo e um manto, parecem improváveis para a maioria dos planetas externos restantes. Isso sugere que esses planetas ainda podem possuir uma hidrosfera primordial, ou seja, uma camada de água ou outras substâncias voláteis que foi preservada após a formação do planeta. Portanto, temos dois planetas muito secos e mais 5 ou 6 que aparentemente ainda possuem água. Mas como são esses planetas e quais suas características? Vamos começar com o TRA-PPIST-1b. O anúncio da descoberta ocorreu em 2 de maio de 2016. O planeta tem cerca de 37% mais massa e 39% mais volume que a Terra. Observações do telescópio espacial James Webb em 2023 sugerem que ele não tem atmosfera significativa. Provavelmente tem cor muito escura, ou seja, baixo albedo. O planeta pode ser visto como uma Vênus gigante sem atmosfera, mas falarei mais sobre isso em breve. Imagine, caro espectador, viajar para esse corpo celeste. Lá, você sentiria uma gravidade 1,1 vezes maior que a da Terra. Isso ainda seria aceitável, e você conseguiria se mover de forma relativamente normal, embora sentisse alguns quilos extras no corpo. Lembra de um briefing antes da viagem? As primeiras estimativas de densidade indicavam que o 1b não é totalmente rochoso e parte de sua massa seria de elementos voláteis. Talvez na forma de uma atmosfera espessa, semelhante à de Vênus, já que ele recebe quase 4 vezes mais energia do que a Terra.
vamos supor que essa atmosfera exista. Assim, poderíamos inicialmente estimar a temperatura da superfície desse planeta entre 477 graus Celsius e 1230 graus Celsius, podendo chegar até 1730 graus Celsius. Isso é muito mais quente do que a superfície de Vênus e pode ser tão quente que seria lava derretida. Observações com o telescópio Webb mostram que o planeta não tem atmosfera significativa. Com uma temperatura superficial medida de ainda 230 graus Celsius e um baixo albedo, ou seja, uma baixa capacidade de refletir a luz, ele absorve muita luz da estrela. O planeta pode ser geologicamente ativo pelo estresse das marés, como a Lua Io de Júpiter, que tem período orbital e excentricidades semelhantes ao de 1b em relação à sua estrela. Então, teríamos diante de nós ou um planeta infernal com uma atmosfera espessa e muitos vulcões, ou uma espécie de Mercúrio gigante com muitos vulcões. Está claro que esse planeta provavelmente está longe de ser habitável. Por isso, você deixa logo esse planeta, pois em algum momento, com ou sem atmosfera, ficará quente demais para você, mesmo com o traje espacial que pode resfriá-lo. Mas ele não suporta por muito tempo as temperaturas mortais de TRAPPIST, 1b, especialmente no lado diurno. TRAPPIST, 1c orbita próximo de 1b em torno da estrela. Um exoplaneta rochoso que se destaca como o terceiro maior e o terceiro mais massivo corpo celeste desse sistema. Você decide pousar nele e examiná-lo mais de perto. Já na órbita, você percebe. 1C tem cerca de 131% da massa e o mesmo tamanho da Terra. Sua densidade sugere composição rochosa. E apesar das observações do telescópio espacial James Webb em 2023 tenham descartado uma atmosfera espessa de monóxido de carbono, você pode detectar em seus scanners internos uma atmosfera espessa dominada por oxigênio abiótico, como costuma se suspeitar em planetas de anãs vermelhas. Agora imagine-se na superfície desse planeta, olhando para o céu e vendo sua estrela hospedeira. A anã vermelha ultrafria TRAPPIST, que é apenas 0,121 vezes do tamanho e 0,89 vezes da massa do nosso Sol. Mas apesar do seu tamanho reduzido, ele emite um calor de 2.500 graus Celsius e tem entre 3 e 8 bilhões de anos de idade. O planeta é geologicamente muito ativo, como a Lua Io de Júpiter, devido a fortes forças de maré causadas pela proximidade com a estrela. Você até fica feliz por não estar mais em 1b, mas a quantidade de energia que você recebe aqui em 1c seria suficiente, no lado ensolarado, para levar os sistemas do seu traje ao limite. Se você ficasse aqui, teria aniversário a cada 2,42 dias, já que o planeta orbita sua estrela muito rapidamente. Felizmente, você decidiu pousar no terminador do planeta, ou seja, na transição entre o lado diurno e o noturno. Você está aqui em um crepúsculo eterno. Apesar da proximidade, o planeta recebe só 2,1 vezes mais luz solar que a Terra, suficiente para chegar a 100 graus Celsius no terminador. Você finalmente chega a TRAPPIST, 1d. Este também é um planeta semelhante à Terra, não muito maior do que o nosso próprio lar. O tamanho exato e a composição desse planeta ainda são objeto de pesquisa, mas sabemos que sua curva de trânsito indica um raio semelhante ao da Terra. Isso indica que ele, como a maioria dos planetas semelhantes à Terra, é composto principalmente de material rochoso. Sua órbita ao redor de sua estrela natal também é fascinante. Cientistas determinaram uma série de possíveis períodos orbitais, entre 4,5 e 72,8 dias. Isso indica que um ano em TRAPPIST, 1D, conforme sua órbita, pode durar de poucos dias a pouco mais de 2 meses terrestres. Portanto, é provável que ele tenha uma órbita fortemente elíptica, o que é muito incomum para um planeta interno. Ele fica perto da estrela e sua atmosfera deve ter muitos gases. Se ele estiver longe da anã vermelha, sua atmosfera deve congelar, como ocorre em Plutão ou outros planetas anões do Sistema Solar, caindo como neve na superfície. Um dos aspectos mais fascinantes do TRAPPIST, 1D, é a possibilidade de que ele possa estar localizado na zona habitável de sua estrela.
Pesquisas sugerem que a radiação recebida por TRAPPIST-1D pode ser um pouco menor do que a radiação que a Terra recebe do Sol. Isso pode indicar que as condições em TRAPPIST-1D são potencialmente favoráveis para a presença de água em estado líquido, um indicador essencial para a vida como conhecemos. Agora imagine-se na superfície de TRAPPIST-1D, onde a paisagem pode ser dominada por estruturas rochosas semelhantes às da Terra. O céu pode ter uma cor diferente do céu azul ao qual estamos acostumados, dependendo da composição da atmosfera do planeta. Se a atmosfera não fosse tão densa, por exemplo, você provavelmente veria um mundo parecendo cheio de sangue vermelho, porque a anã vermelha emite luz nessa cor. Do seu ponto de vista, seria possível ver mais 2 ou mais planetas desse sistema. Uma visão digna de um bom filme de ficção científica. Apenas alguns milhões de quilômetros distante de TRAPPIST-1D, temos um planeta que, para os astrobiólogos, certamente é o corpo celeste mais interessante de todo o sistema. TRAPPIST é um planeta rochoso similar à Terra. Astrônomos descobriram o exoplaneta pelo método de trânsito. Isso significa que eles mediram o escurecimento mínimo da estrela. Isso acontece quando um planeta passa na frente dele. TRAPPIST-1E é especial, pois é um dos 3 planetas na zona habitável, onde se sabe que não é nem quente nem frio demais para a existência de água líquida. Isso o torna ainda mais interessante na busca por vida extraterrestre. Esse planeta é semelhante à Terra em muitos aspectos, em massa, raio, densidade, gravidade, temperatura e radiação estelar. E mais uma coisa, TRAPPIST-1E não tem uma atmosfera livre de nuvens dominada por hidrogênio. Isso indica que ele provavelmente possui uma atmosfera compacta, semelhante aos planetas terrestres do Sistema Solar. Com exceção de Vênus, que em termos de atmosfera é claramente uma exceção entre os planetas terrestres. Em novembro de 2018, astrônomos concluíram que TRAPPIST-1E é o exoplaneta, com mais chances de ser um planeta oceânico parecido com a Terra entre os 7 do sistema. Ele é definitivamente o planeta desse sistema que mais merece investigações adicionais sobre sua habitabilidade. Medições precisas mostram que TRAPPIST-1E tem 0,920 raios terrestres e é cerca de 15% menos massivo que Vênus. A gravidade na superfície é 82% da terrestre e a densidade é similar à da Terra, e os cálculos indicam uma superfície sólida e rochosa. A superfície tem cerca de 235 km². Vocês podem estar pensando agora que isso não parece exatamente um lugar favorável à vida? Para quem já perdeu as esperanças porque pode ser frio demais para a vida extraterrestre, digo que, com a atmosfera certa, poderia ser mais quente. O planeta orbita sua estrela em apenas 6 dias e, embora esteja muito próximo dela, recebe apenas cerca de 60% da luz estelar que a Terra recebe do Sol. Com uma atmosfera que tenha uma quantidade um pouco maior de gases do efeito estufa, o planeta poderia até ser bastante habitável. Se você olhasse para o céu de TRAPPIST-1I, perceberia que a anã vermelha parece 4 vezes maior no céu do que o Sol na Terra. A estrela ocuparia um ângulo de cerca de 2,17 graus. Está comprovado que a atmosfera de TRAPPIST-1E não é dominada por nuvens de hidrogênio, aumentando as chances de ser parecida com a da Terra e capaz de sustentar vida. Ao seguirmos nossa visita ao sistema TRAPPIST, lembre-se disso. Apesar de ser um dos melhores candidatos para encontrar exoplanetas habitáveis. No entanto, sem mais dados, só podemos especular sobre a habitabilidade desse interessante corpo celeste. TRAPPIST-1F, por sua vez, é um exoplaneta terrestre, localizado também na zona habitável da anã ultrafria, TRAPPIST-1. Sua característica potencialmente mais interessante é sua possível composição rochosa e, é claro, sua localização na zona habitável. Como um planeta semelhante à Terra, ele tem um raio que se aproxima do nosso planeta. Seu tamanho e massa também são comparáveis ao nosso planeta natal. No entanto, é muito provável que TRAPPIST-1F esteja preso gravitacionalmente à sua estrela, o que significa que ele sempre mantém o mesmo lado voltado para a estrela.
Assim, ele tem os mesmos problemas dos outros planetas do sistema. Há um lado sempre diurno, outro sempre noturno e um terminador eterno. Falarei mais sobre isso depois. Astrônomos já especulam há muito tempo sobre uma atmosfera em TRAPPIST, um F. Simulações mostraram que ele pode ter uma atmosfera espessa de vapor d'água primordial, o que indica uma possível preservação de uma atmosfera de oxigênio abiótico. Até o momento, nenhuma emissão de hélio foi detectada em TRAPPIST, Sem muitos gases de efeito estufa, TRAPPIST-1F tem temperaturas muito frias, com equilíbrio em cerca de menos 55 graus Celsius. Há especulações sobre possível fonte de água líquida na superfície. Astrônomos do telescópio espacial Hubble encontraram indícios de possíveis reservas de água nos exoplanetas TRAPPIST, incluindo o TRAPPIST-1F. Agora, caro viajante, bem-vindo a TRAPPIST, um G provavelmente um pouco maior que nosso planeta natal e com densidade semelhante. Este planeta também deve ser, como todos os outros planetas deste sistema, um planeta rochoso, com uma massa de 1,321 massas terrestres e um raio de 1,129 raios terrestres. Ele é consideravelmente maior do que a Terra. Em TRAPPIST, 1G, você provavelmente encontraria uma paisagem coberta por uma camada global e espessa de gelo. Diante dos seus olhos, poderia se estender uma gigantesca superfície global de água ou uma atmosfera de vapor excepcionalmente espessa. As simulações sugerem que o planeta manteve grande parte de sua atmosfera original de vapor nos primeiros dias de seu desenvolvimento, e hoje provavelmente possui um oceano espesso, coberto por uma atmosfera com centenas de bares de oxigênio abiótico, ou uma grossa camada de gelo com um oceano embaixo, como nas luas geladas do Sistema Solar, por exemplo. Por exemplo, Europa, Ganímedes, Calisto, Encélado ou Titã. Esse mundo distante recebe só 25,2% da luz estelar que chega à Terra, resultando em temperatura estimada de menos 75,8 graus Celsius. Apesar de orbitar a anã vermelha mais rápido que Mercúrio orbita o Sol, o planeta leva cerca de 12.354 dias para completar uma volta em torno de sua estrela e tem excentricidade orbital bem menor que a da Terra. Astrônomos esperam um clima muito estável no planeta. Se você, por exemplo, olhasse para TRAPPIST, poderia observar os outros planetas do sistema por perto. TRAPPIST, 1G, está em ressonância orbital 3,2 com TRAPPIST, 1H e 3,4 com TRAPPIST, 1F. Ainda mais fria e extrema que esta pode ser o último mundo extraterrestre do sistema TRAPPIST, 1. TRAPPIST, 1H, é o planeta mais externo do sistema e possui cerca de 1/3 da massa da Terra. Por ter baixa densidade, acredita-se que seja rico em água. O planeta tem um raio de 0,755 raios terrestres e uma massa de 0,326 massas terrestres. Sua gravidade superficial é de cerca de 57% da da Terra. A órbita de TRAPPIST, 1H, dura 18,68 dias e está a 0,0619 unidades astronômicas da estrela. Apesar de estar perto da linha de gelo da estrela, o planeta pode ter água líquida sob uma atmosfera rica em hidrogênio. Também se supõe que ele possa possuir um oceano subterrâneo de água, formado pelo aquecimento das marés. Como o planeta está relativamente longe de sua estrela em TRAPPIST, surge a dúvida sobre a intensidade das forças de maré exercidas por ela nesse corpo celeste. Por isso, é mais provável que o planeta tenha uma camada de gelo e se assemelhe a uma lua de gelo gigante do que a um mundo como a Terra. Isso não soa paradisíaco? 3 planetas onde pode haver potencialmente água líquida, 3 corpos celestes na zona habitável, mais 7 exoplanetas terrestres que estão presos por rotação. Como todos os planetas estão muito próximos da estrela, mostram sempre o mesmo lado para a anã vermelha, pois são quase travados em sua rotação. Apesar de ser bem mais fria que o Sol, essa estrela emite muita radiação para os planetas próximos.
Por isso, é questionável se algo ainda pode ser preservado no planeta. O requisito básico para a vida, segundo os padrões terrestres, sem uma magnetosfera forte, é quase certo que não há água na superfície. Assim, os planetas teriam o mesmo destino de Marte, um mundo quase completamente nu, sem atmosfera significativa e ressecado como uma múmia. O acoplamento rotacional e a intensa atividade estelar dificultam o desenvolvimento da vida. A proximidade com a estrela causa efeitos notáveis nos planetas. Em planetas que estão a apenas alguns milhões de quilômetros de sua estrela, podemos esperar interações completamente diferentes entre esses dois componentes. A rotação síncrona, quando uma órbita planetária equivale a uma rotação do corpo celeste, é só uma delas. Há também outras interações entre estrelas e planetas que geralmente são pouco conhecidas, mas que desempenham um papel imensamente importante quando se trata da habitabilidade, ou seja, da possibilidade de serem habitáveis e das características dos planetas. Os astrônomos chamam isso de interações estrela-planeta, ou interações estrela-planeta que provavelmente existem em todo o sistema estelar onde um planeta orbita uma estrela, mas que devem ser especialmente intensas no sistema de TRAPPIST-1. Mas como elas são e que papel desempenham para os 7 planetas conhecidos no sistema TRAPPIST-1, os físicos Christian Fischer e Joachim Sau estudam a chamada interação eletrodinâmica entre estrelas e seus exoplanetas, que orbitam de perto. Eles diferenciam esses planetas do nosso sistema solar e de outros sistemas, já que aqui os planetas ficam relativamente longe da estrela. No sistema TRAPPIST-1, porém, como se sabe, todos os planetas estão, em parte, a apenas alguns milhões de quilômetros da anã vermelha. Todo o sistema TRAPPIST-1 caberia na órbita de Mercúrio sem que o planeta mais externo, o 1AH, se aproximasse do planeta mais interno do sistema solar. Com distâncias tão curtas, a interações estrela-planeta, ou seja, a interação estrela-planeta, é muito importante, pois aqui a relação entre estrelas e planetas é muito mais próxima, no sentido mais literal da palavra, e a estrela tem mais influência sobre seus corpos celestes. Para colocar de forma simples, a interação estrela-planeta é uma espécie de diálogo que ocorre entre estrelas e seus planetas, uma conversa conduzida através do meio do campo eletromagnético. Fischer e Sauer investigam como essas interações mudam com o tempo. Um elemento-chave da investigação deles são os períodos de rotação sinódico e meio sinódico das estrelas, que determinam o ritmo dessa comunicação cósmica. O período sinódico é o tempo que um planeta leva para completar uma órbita completa ao redor de sua estrela e retornar ao mesmo local. Imaginem que seria como um ano na Terra, mas para outro planeta e sua estrela. O período semissinódico corresponde à metade desse tempo. Esses períodos servem como uma espécie de metrônomo, ou marcação, para as interações eletrodinâmicas entre estrela e planeta. O artigo dos dois cientistas foca especialmente nos planetas TRAPPIST, 1b e C, que estão tão próximos de sua estrela-mãe, que eles têm um tipo especial de interação com ela, conhecida como interação subalvênica. Estes são gases ionizados capazes de carregar e influenciar campos eletromagnéticos. Ondas de Alfvén são um tipo de onda de plasma que pode ocorrer em líquidos magnetizados, como o plasma que envolve as estrelas. Agora, os dois cientistas mencionam em seu artigo a condição subalfvênica. Essa condição ocorre quando a velocidade da onda de plasma que se origina da estrela é menor do que a velocidade de Alfvén. Nesses casos, planetas podem formar asas de Alfvén. Essas asas são estruturas formadas por ondas de plasma que se estendem do planeta até a estrela e funcionam como uma espécie de ponte, através da qual energia e matéria podem ser transferidas. Como um rio cósmico, essas asas de Alfvén formam uma parte integral da interação eletrodinâmica entre a estrela e os planetas em TRAPPIST-1. Os cientistas também estão estudando um fenômeno conhecido como fluxo de Poynting. Nomeado em homenagem ao físico britânico John Henry Poynting, o fluxo de Poynting é uma medida da taxa com que a energia é transportada através de um meio, neste caso, o plasma.
Em seu artigo, os autores observam que esses fluxos estão na ordem de 10, elevado a 11, até 10, elevado a 15 watts. Para colocar isso em perspectiva, toda a civilização humana na Terra consome atualmente energia na ordem de aproximadamente 10 elevado a 13 watts por ano. Esses fluxos de energia desencadeiam explosões no astro, erupções intensas e de curta duração em sua superfície, que liberam grandes quantidades de energia. Imagine-as como fogos de artifício cósmicos, mas muito mais energéticos e poderosos do que qualquer coisa que conhecemos do Sol. Essas explosões afetam o entorno da estrela e planetas próximos, aquecendo suas atmosferas e decompondo moléculas em componentes ionizados. Enquanto esses eventos são relativamente raros em nosso Sol, eles podem ocorrer com muita frequência em anãs ultrafrias como a TRAPPIST-1. Essas estrelas, apesar de mais frias e menores que o Sol, são muito mais ativas e têm explosões mais frequentes. Toda estrela é afetada por movimentos convectivos do plasma. Enquanto no Sol esses movimentos ocorrem apenas no núcleo e em uma camada ao redor dele, em TRAPPIST, toda a anã vermelha é afetada. De modo que a energia gerada pela fusão nuclear, embora seja várias ordens de magnitude menor do que a do Sol, deixa a estrela de forma mais rápida e intensa do que em suas colegas maiores. Mas seria metade menos interessante falar sobre essas asas de energia da interação estrela-planeta se não houvesse uma visualização? As faixas energéticas formam estruturas complexas, semelhantes a bandeiras tremulando ou tapetes voadores que vão do planeta à estrela. E precisamos lembrar que isso não são apenas conceitos científicos abstratos, mas fenômenos reais que realmente existem em nosso universo. Mas o que acontece exatamente com o planeta quando uma estrela gigantesca em comparação a ele, com suas enormes energias, estabelece praticamente uma conexão direta com ele? O que acontece com esse corpo celeste delicado e frágil que parece uma criança de jardim de infância diante de um adulto e está completamente à mercê dele? Com fluxo constante de energia e partículas nos planetas, as atmosferas são bastante afetadas. Se os corpos celestes possuem ou não campos magnéticos, o fluxo constante de plasma aquece as atmosferas, faz com que brilhem, ioniza e as decompõe em seus componentes. Já discutimos que TRAPPIST, 1b, e possivelmente TRAPPIST, 1c, tem atmosfera parecida com a de Vênus, rica em gases de efeito estufa como dióxido de carbono. No entanto, essa atmosfera não poderia existir nas condições que o planeta enfrenta por causa de sua estrela. Todas as substâncias seriam decompostas em átomos e levadas pelos ventos estelares. Não sabemos ao certo como é o sistema planetário, nem se as asas de Alfvén existem em TRAPPIST-1, mas podemos supor que os dois planetas mais internos perderam completamente suas atmosferas. Eles provavelmente são blocos rochosos do tamanho da Terra, sem atmosfera, aquecidos a várias centenas de graus Celsius no lado diurno e com temperaturas muito frias no lado noturno. Os autores mostraram essas asas de Alfvén só para TRAPPIST, 1b e 1c no artigo. Mas e quanto aos outros planetas? E quanto aos corpos celestes 1D, 1E e 1F que estão na zona habitável? Eles também sofrem com isso? Esses planetas estão milhões de quilômetros mais longe da anã vermelha. Mas como as erupções deles são realmente gigantescas, não seria surpreendente se 1D até 1F também fossem afetados por um fluxo constante de plasma. A dúvida é a intensidade do fluxo. Dá para imaginar um fluxo mais fraco, que aquece os planetas, mas não necessariamente faz com que eles brilhem. Esses planetas poderiam até manter suas atmosferas. Essas atmosferas, com fluxo de plasma mais fraco, não seriam tão destruídas, mas ainda ficariam mais tênues que na Terra. Os mundos de TRAPPIST são joias raras, e isso fica ainda mais evidente ao analisarmos um fenômeno único. Um fenômeno que, nessa forma, talvez não seja único, mas em sua magnitude, certamente não é superado por nada mais. A ressonância planetária.
Há cerca de 400 anos, Galileu Galilei anunciou a descoberta de 4 luas orbitando Júpiter, visíveis como pontos brilhantes em seu telescópio. Durante séculos, novas descobertas sobre esses corpos celestes foram raras. Só nos últimos 50 anos, desde que as luas foram visitadas por sondas espaciais e telescópios espaciais voltaram seu olhar para elas, o conhecimento sobre elas explodiu. Apesar do tamanho parecido, são muito diferentes. Io é vulcânico, enquanto Europa, Ganimedes e Calisto são luas geladas com aparências, histórias de formação e características geológicas distintas. Representam corpos celestes únicos. Quando observamos as 3 luas internas de uma perspectiva aérea, estando bem acima dos polos do planeta gasoso, vemos algo extremamente fascinante. Vocês veem como as luas orbitam Júpiter? Notam algo quando elas passam por certo ponto? Vamos marcar este ponto com várias notas de piano. Cada lua recebe um tom individual. Agora prestem bastante atenção para perceber o jogo gravitacional que se revela tanto visual quanto musicalmente. O que vemos e ouvimos? Parece que as luas tocam música. Estamos presenciando o elegante espetáculo da ressonância orbital. As órbitas de Io, Europa e Ganimedes estão conectadas gravitacionalmente. Io orbita Júpiter 4 vezes, enquanto Europa dá 2 voltas e Ganimedes 1. Essa ressonância orbital, chamada também de ressonância de Laplace, é uma das principais características das 3 luas galileanas internas. Chamaremos essa característica das luas de ressonância lunar. Mas também, a 40,7 anos-luz, podemos ver esse espetáculo celeste da ressonância nos planetas de TRAPPIST-1. E não apenas em 3 corpos celestes como em Júpiter, mas em absolutamente todos os planetas desse sistema. Mas como descobriram isso? Se estamos falando de um sistema com 7 pequenos planetas terrestres a mais de 40 anos-luz de distância, em 2017 astrônomos tentaram determinar o período orbital de TRAPPIST-1H usando dados do telescópio Kepler. Os dados do telescópio foram analisados em diferentes chamados data releases. Antes de publicar o segundo conjunto de dados, uma equipe analisou dados do TRAPPIST-1 e suspeitava da existência de 3 planetas no sistema. A análise indicou valores para o período orbital de TRAPPIST-1H. Essas ressonâncias de 3 corpos baseavam-se na presença de 3 corpos. Ressonâncias de 3 corpos são um fenômeno em que 3 corpos, neste caso planetas, interagem de uma maneira específica que sincroniza seus movimentos. Como vemos nas luas galileanas de Júpiter, pesquisadores descobriram que TRAPPIST-1H formava uma cadeia de ressonância e estava gravitacionalmente ligado aos planetas 1F e 1G. Em outras palavras, as órbitas desses 3 planetas se influenciam de tal forma que, para manterem órbitas estáveis, eles precisam estar em ressonância uns com os outros, o que evita perturbações mútuas e garante órbitas estáveis. Não só encontraram uma cadeia de ressonância entre os planetas externos de TRAPPIST-1, mas, graças a ela, descobriram mais 4 planetas no sistema. Há 4 grupos adjacentes de 3 planetas que mantêm essas relações de ressonância. Os períodos orbitais dos planetas seguem estas proporções, começando de TRAPPIST-1B até 1H, 8 para 5 para 3 para 2, 3 para 2, 4 para 3 e 3 para 2 entre pares de planetas vizinhos. Cada grupo de 3 corpos celestes está, como mencionado, em uma ressonância tripla. Simulações mostraram que tais ressonâncias podem permanecer estáveis por bilhões de anos, mas sua estabilidade depende fortemente das condições iniciais do sistema.
Muitas configurações tornam-se instáveis em menos de 1 milhão de anos. As ressonâncias melhoram a troca de momento angular entre os planetas, o que leva a variações mensuráveis, mais cedo ou mais tarde, nos seus tempos de trânsito em frente à TRAPPIST-1. Essas variações revelam dados sobre o sistema planetário, como a massa dos planetas, quando outras técnicas não existem. E foram elas que ajudaram os autores do estudo de 2017 a encontrar os outros 4 planetas restantes no sistema. E para encerrar este capítulo, vamos acompanhar o sistema TRAPPIST, com sons musicais. Os 7 mundos terrestres de TRAPPIST são uma descoberta única. 7 planetas semelhantes à Terra orbitando uma estrela diferente do Sol. Nem mesmo temos isso no nosso sistema solar. Por isso, a questão de haver ou não vida lá é quase secundária. Mais relevante seria questionar o quanto os planetas internos desse sistema sofrem com ejeções solares e a influência das asas de Alfvén. Não podemos responder isso totalmente aqui? Os astrônomos ainda carecem de dados importantes para formular opiniões científicas mais aprofundadas. Está confirmado que os 2 planetas internos têm fortes influxos de plasma e suas atmosferas provavelmente já foram dispersas no espaço interplanetário pelo vento estelar, pois, apesar de TRAPPIST ser apenas uma anã vermelha que brilha muito menos do que o Sol e talvez viva 100 vezes mais, os planetas estão tão próximos da estrela que são fortemente afetados por eventos estelares como erupções. Isso representa um grande desafio para buscar vida. Todos os planetas desse sistema estão presos em rotação, de modo que um lado está constantemente exposto ao fluxo de ventos solares e radiação. Ao falar de vida extraterrestre, referimos-nos à vida baseada no modelo terrestre, já que não conhecemos outra. Se acharmos formas de vida nos planetas ou luas do sistema solar muito diferentes da terrestre, poderemos ajustar antenas e ampliar as chances de detectar vida extraterrestre. Como isso não é o caso, temos que assumir que até agora não surgiu vida no planeta de TRAPPIST-1. Nossa esperança de encontrar um segundo corpo celeste habitado diminui diante dos enormes impactos que a anã vermelha, apesar de tão delicada e pequena em comparação ao Sol, tem sobre seus planetas. Ainda assim, nenhum sistema é tão fascinante quanto TRAPPIST, 7 planetas, 3 em ressonância orbital, algo marcante visto apenas nas luas de Júpiter, que, claro, são luas e não planetas. A música celestial que essas órbitas estáveis geram, é claro, foi adicionada por mim, mas ela mostra que não é necessariamente preciso um design inteligente para gerar harmonia no universo. Talvez em milhares de anos, os humanos se tornem uma espécie interestelar se isso acontecer, vivenciar ao vivo o milagre dessa ressonância planetária e se maravilhar com o quanto o cosmos pode ser repleto de milagres. Encerramos por hoje. Mas tenham certeza de que, se vocês embarcaram nessa jornada pelo cosmos com o Aegis, ainda viverão muitas outras aventuras no universo. Para isso, basta se inscrever no meu canal e ativar o sininho. Vai valer a pena para vocês. Neste momento, eu me despeço. Até a próxima semana com um novo episódio de Aegis Cosmos.